eu acabei descobrindo que quando eu tinha dificuldade de formar frases nos idiomas que eu tava aprendendo, na verdade me faltavam algumas peças, ou seja, não é somente você chegar, hoje eu adquiri a habilidade de formar frases. Não, eu precisava de algumas pecinhas que estavam faltando no meu ensino, e aí quando eu identifiquei elas, melhorei elas, a minha formação de frases ficou muito mais fácil. Primeiro de tudo pouca exposição. Se você tem poucas horas de exposição ao idioma, não queira começar a formar frases a não ser decorar, né? Você pode decorar algumas frases prontas e é isso, né? Como algumas metodologias de alguns poliglotas bem famosos incentivam você a decorar frases úteis no começo. Eu não incentivo muito de você ficar decorando frases úteis no começo, mas tudo bem, é uma opção, digamos assim. Eu não recomendo isso, então eu recomendo que você tenha mais exposição. Se expor ao idioma, escutar mais, ouvir mais, ler mais música, mais áudio, mais vídeo, mais filme, mais tudo, tá? Mais exposição, sobretudo ao conteúdo audiovisual, sobretudo que tem áudio, tá? De nativo feito para nativo. Se você tem pouca exposição, não adianta tentar formar frase a não ser na decoreba. Ela só vem com bastante exposição. Número 2, você nunca fez monólogos e, portanto, você não sabe o que falar. Cara, o que é um monólogo? Monólogo segundo o nosso Antônio Reis, o cara do dicionário, é quando você, encontrando-se, só fala consigo mesmo, né? Então o monólogo é o que o cara lá, o Hamlet do Shakespeare, fala: be or not to be, that's the question, né? Ser ou não ser, essa questão. Ele tá fazendo um monólogo, ele tá falando com ele mesmo. E essa, embora seja uma prática meio estranha, né? Pô, fazer um monólogo é algo muito importante para você desenvolver a fala. Porque fazer um monólogo é você entender como você vai começar a construir essas frases. Então, como é que você deve fazer monólogos, né? O primeiro passo é você vai escolher um tema, né? E como assim escolher um tema? Não posso fazer, né? Não posso falar da minha cabeça sozinho sobre qualquer coisa? Não. Você precisa escolher um tema, porque faz parte de você formar frases, você saber do que você vai formar frases, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a aprender mandarim chinês, a primeira coisa que eu queria conversar era sobre literatura. Então eu fui buscar vocabulário de literatura, livros, banshu, né? Que precisava aprender a falar livro, etc. Então eu fui atrás disso. Depois eu fui atrás de vídeos de universidade. Eu queria falar sobre o meu tempo na universidade. Daí fui atrás do pessoal lá de conversar com pessoas que estavam na universidade. Então fui atrás de temas primeiro. Por exemplo, quando eu estava aprendendo italiano, 6 meses, eu peguei, tava gostando muito de estudar sobre produtividade. Então eu escolhia temas e começava a conversar comigo sobre. Então a primeira coisa é escolher um tema. Número 2, listar um certo vocabulário sobre este tema. Ou seja, você pede por inteligência artificial aí como ChatGPT, ou você vai no Google mesmo, no bom e velho Google, pedindo vocabulário sobre este tema aqui. Você faz uma listinha de vocabulário e apenas anota na sua frente. Isso aqui é importante. Não escreva frases. Apenas reúna vocabulário solto, né? Por exemplo, um vocabulário solto aí, por exemplo, vocabulário sobre café, né? Vocabulário sobre café. É assim que eu quero que você faça. Eu tenho uma inteligência artificial aqui no quadro branco, tá? Então é essa aqui, tá? Dessa maneira aqui. Se eu estivesse aprendendo inglês e gostaria de falar sobre café, esse aqui é o vocabulário que eu ia pegar. Coffee beans, roast, grind, espresso, latte, cappuccino, americano, French press. Esses dias eu tava aprendendo sobre isso aqui. Cara, eu não fazia ideia que esse negócio de French press era tão complicado assim com relação ao café. Então é isso aí, tá? Você tem que anotar o vocabulário dessa maneira aqui, não em frases, tá bom? Depois que você escolheu um tema, pegou o vocabulário sobre esse tema, você vai começar a falar sozinho sobre o tema. Por exemplo, e aí por enquanto que você está falando, por enquanto que fala, costure o vocabulário na sua fala. E aqui que você começa, a pensar em inglês, japonês, francês, etc. Tá? Aqui sim você começa a pensar em inglês, japonês, etc. Por quê? Porque aqui você vai ter que começar a costurar esse vocabulário. O exemplo do inglês é coffee beans. I never had one of those coffee beans in my hand because I really wanted to roast them and I never had the chance. Então, eu nunca tive um daqueles grãozinhos de café, coffee beans, na minha mão, porque eu gostaria muito de torrá-los, mas eu nunca tive a chance, tá? Então, já fiz uma pequena construção aqui, uma tentativa de monólogo usando este vocabulário e depois costurando para esse. Você precisa fazer na ordem? Não precisa fazer na ordem, mas o que você tem que fazer você precisa costurar o vocabulário, tá? Você precisa costurar este vocabulário aqui um no outro, tá? Para que você comece a pensar no idioma que você quer
quer falar. É só assim que você melhora e constrói as suas frases, tá? Nessa costura aqui. Então essa aqui é uma parte muito boa e importante de você começar a falar. Se você não passou por isso aqui, se você não passou pela construção de monólogos, vai ser muito difícil você, quando for conversar com alguém, saber sobre o que falar, encontrar os buracos da sua fala. Isso aqui é algo importante. Aqui você começa então a pensar em aí inglês, japonês, etc. E aqui você também encontra os buracos do teu idioma, né? Seja inglês, japonês, francês, espanhol. Você começa a encontrar buracos, ou seja, você quer falar uma coisa, mas você não sabe como falar. E o que você faz? Você anota, né? Você anota isso num caderninho, em algum lugar, para que você vá atrás. Por exemplo, eu gostaria de falar café em japonês. Eu gosto de café, beleza. Então, kohi o daisuki. Gosto de café, ok. Mas você sabe falar eu gosto de tomar café? Kohi o mizu? Não sei como, não lembro como, eu sei que eu já vi essa palavra, eu tenho ela um cartão lá, mas eu não lembro. Então já anoto, poxa, eu não lembro como é que fala tomar. E já anoto, pô, isso aí eu tenho que dar uma revisada se eu quiser construir essa frase. Então, pronto, você já anota ali. Neste caso, no japonês é o idioma que eu estou aprendendo hoje, né? Então aí já seria alguma coisa que eu anotaria no meu caderninho. Tá? Você vai encontrando buracos no seu vocabulário e nas suas capacidades de expressão, tá bom? Essa aqui é uma técnica muito boa e você tem que passar por ela para começar a aprender a fazer frases. Então, resumindo o que a gente viu até agora, você quer fazer frases em outro idioma? Ótimo, se exponha bastante a ele. Depois que você se expor bastante, já comece a você fazer alguns monólogos, tá? Te ensinei aqui como é que você faz monólogos. Número 3, por que você provavelmente não consegue formar frases? Muitas vezes você aprendeu um monte de palavra que não era frequente, tá? Se você aprende palavras frequentes, você entende quais são as palavras que você mais tem que usar, ou pelo menos você já está munido, ou seja, você já está com armamentos suficientes de palavras para que você possa falar. Isso aí, eu consigo traduzir a pé da letra, mas na hora de né? Eu consigo entender, mas na hora quando eu vou falar eu não consigo. Por quê? Você precisa ainda de um pouco mais de disposição, tem que começar a fazer os monólogos aqui e você precisa aprender palavras frequentes, tá? É um conjunto, você tem que fazer todas essas partes aqui, tá? E você não conhece a estrutura universal, ou o que eu chamo de mão invisível, a estrutura universal dos idiomas, tá? Se você não conhece a estrutura universal, você tá um pouco para trás, digamos assim, né? Você precisa conhecer essa estrutura, que elas vão facilitar muito para você na construção das suas frases. Alguns motivos que eu consegui listar vendo de alunos e de experiências próprias do que você não precisa para começar a construir frases. Gramática de livros, como classificação morfológica, como o que é um adjetivo, subjetivo. Não, cara, você não precisa buscar o que é um substantivo, etc. Porque a gente aprendeu a falar a menina é bonita antes de saber o que era sujeito, verbo, predicado, verbo de cópula, predicativo, verbo transitivo e intransitivo. A gente aprendeu a falar coisas como vou escrever uma carta para minha mãe, e a gente não sabia o que era objeto direto e indireto, certo? Então você não precisa desse tipo de coisa necessariamente para começar a construir uma frase. O que você precisa é da ordem principal dos idiomas, tá? Segundo, você não precisa aprender 40, 50 mil palavras para começar a querer falar, tá? Basta você aprender aquelas que são mais frequentes. Você não precisa entrar em desespero, ótimo. E você precisa passar do passivo, que é aquilo que você consome, para o ativo. E isso aí é uma parte que a gente passa pela ativação do idioma, tá? Muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, mas idiomas ele é dividido em duas partes. E uma parte delas é uma fábrica, que essa fábrica é o teu cérebro, para você poder falar. Primeiro você tem que colocar coisas dentro dele, que é a parte do input, e depois, para você conseguir falar, você tem que treinar o seu cérebro para que ele, com aquilo que você colocou para dentro, palavras, estruturas, sons, você tem que treinar o seu cérebro a você reconhecer essas palavras e transformar elas em fala. E é exatamente nisso aqui, nessas quatro características aqui que você treina o seu cérebro, tá? Se expondo bastante, que é a parte do input, colocar as coisas pra dentro, sem nada dentro você não consegue falar. Começar a fazer um monólogo, que fazer uma parte da ativação. Saber palavras frequentes também é a parte de input. E conhecer a estrutura universal também é uma parte do output, ou seja, a parte de começar a falar, começar a querer construir algum tipo de frase, tá bom?